Bonecas e bonecos podem ser objetos de afeto feitos para brincar, confortar ou mesmo colecionar. Pode ser só algo que fica atrelado a uma memória afetiva da infância, mas uma coisa é certa: o cinema e a TV sempre souberam usar muito bem essa imagem e não é de hoje. Por exemplo, com aquela desconfortável sensação de que um objeto possa carregar algo a mais, um olhar, uma intenção, uma memória que não deveria estar ali. Para celebrar a semana do Natal, resgato uma websérie que fiz aqui no Filmes Encontrados, que contou com 3 vídeos lá no Natal de 2022, o Bonecas Macabras. A gente falou de bonecos possuídos, heranças amaldiçoadas e brinquedos que assumiam um controle. E agora, em 2025, achei que era uma boa hora para essa websérie ganhar mais um vídeo e adentrar histórias que ainda não tinham sido contadas por aqui. São 2 histórias de séries distintas que foram exibidas, uma em janeiro de 1965 e outra em janeiro de 1971. E ambas colocavam uma boneca como presente em meio a um subtexto social e político da época. Aperta o play e vem comigo. Episódio de hoje: Quem Controla Quem? A 4ª parte de Bonecas Macabras, com histórias sinistras que você precisa conhecer ou relembrar. Afinal, quem não gosta de uma boa história de terror com brinquedos ganhando vida, não é? Nosso vídeo começa lá em 13 de janeiro de 1971, quando foi ao ar o 5º episódio da série The Night Gallery, apresentada por Rod Serling, em que uma das histórias contava com uma boneca muito sinistra. Este pequeno conto a seguir data de algumas centenas de anos, no período da colonização britânica. Com ele provamos que às vezes objetos mais insignificantes podem provocar terror. Nosso quadro se intitula A Boneca, e com esta é melhor não brincarmos. Eu não conhecia essa história até comprar para a coleção a primeira temporada em DVD da série, e quando eu assisti, já pensei que precisava trazer ela aqui para o canal, porque ela é de fato um grande destaque na primeira temporada de Galeria do Terror. E aí, guardei ela para produzir mais um vídeo aqui do Bonecas Macabras. A história de The Doll começa com o coronel britânico Rimber Masters retornando da Índia à Inglaterra e que, ao chegar em casa, tem uma desagradável surpresa. Sua sobrinha Mônica tinha recebido um pacote que veio da Índia, com uma boneca muito estranha. O presente misterioso logo levanta suspeitas na casa, porque não tinha sido um presente do tio como todos achavam. E o coronel é incisivo em querer dar outra boneca no lugar daquela para a sobrinha, mas não tem jeito. A garota já criou um vínculo afetivo com o brinquedo, mesmo com aquela aparência bem perturbadora. E vamos combinar, né? Dizer que essa boneca tem uma aparência estranha é até um elogio, porque ela é muito medonha. Como que alguém ia conseguir dormir com esse troço dentro do quarto, pelo amor de Deus? She's very sweet. And very bright too. She can talk and sing and do all sorts of things. Bom, a boneca começa a influenciar o ambiente e logo passa a assustar até a pequena Mônica, ao destruir outros brinquedos presentes no quarto da criança. Oh, that hateful thing. It had no business doing it. What hateful thing, Monica? É então que surge um homem chamado Pandit Chola, irmão de um líder indiano que o coronel executou quando estava na Índia. Uma execução brutal e que continua sendo vista pelo coronel como uma simples ordem seguida, sem arrependimento algum. O que tudo indica, o irmão do Pandit era um líder local que se opunha ao domínio colonial e por isso acabou sendo executado. O Pandit esclarece ao coronel que enviou aquela boneca como objeto de vingança e que ela sempre vai voltar para completar a sua missão, não importa o que o coronel faça. Your brother led a series of raids against British outposts. The execution was mandatory. You made it mandatory. You signed the order for his death. With a certain satisfaction. No final do episódio, após uma série de confrontos entre o coronel e a boneca macabra, o coronel acaba morrendo, mas sem antes deixar instruções bem precisas para uma nova vingança. Com isso, um pacote é enviado de volta ao remetente do Pandit, e logo nos é revelado que dentro do pacote está uma nova boneca, dessa vez com um semblante do coronel, indicando que aquele ciclo de violência jamais terá fim. Só para ter uma ideia do impacto desse episódio, ele foi responsável por dar muito medo e se tornar uma forte influência para ninguém menos que o Guillermo del Toro, o cineasta responsável pelos clássicos Labirinto do Fauno
Espinha do Diabo e Colina Escarlate. Olha só o que ele comentou sobre esse episódio. Foi a única vez em que eu realmente molhei minhas calças de medo. De verdade. Não estou falando figurativamente. Foi num episódio de Night Gallery chamado A Boneca, baseado no conto de Algernon Blackwood. E quando a boneca sorri, simplesmente comecei a gritar. Fiquei traumatizado com isso para sempre. Foi muito marcante para mim. Tudo aquilo está presente no meu trabalho. De fato, a tal boneca tem uma presença perturbadora, e suas aparições dão aquela sensação de incômodo pela estranheza do objeto. A cena que ela surge sorrindo é uma imagem que fica marcada na mente. E mesmo que a gente nem veja ela se mexendo, só a ideia daquele objeto estranho ter vida de alguma forma já é suficiente, né? Foi suficiente para dar pesadelo em muita gente. Principalmente aí no Guilherme Del Toro, como a gente viu no depoimento dele. Saindo de 1971 e voltando um pouco mais no tempo, a gente volta lá para janeiro de 1965, quando foi exibido o 13º episódio da série The Alfred Hitchcock Hour, série que substituiu a Alfred Hitchcock Presents nos anos 60, que inclusive eu até já falei dessa outra série em vídeos anteriores aqui do Bonecas Macabras. Mas bem, o episódio em questão que eu vou trazer da série Alfred Hitchcock Hour é o episódio intitulado Where the Woodbine Twineth, exibido em 11 de janeiro, como comentei lá em 1965. A história gira em torno da pequena Eve Snyder, uma garotinha que ficou recentemente órfã e vai morar não só com seu avô, o Capitão King Snyder, como também com a sua tia Nell, isso em uma casa isolada no sul dos Estados Unidos. Na casa também vive o casal negro Suzy e Jesse, que prestam serviços ali como limpeza do local, motorista particular, eles cuidam do jardim, e nessa mudança de rotina da casa, a tia Nell tenta lidar com a garotinha, que começa a exibir comportamentos que ela considera estranhos, né? Incluindo a insistência da Eva em falar com amigos imaginários, que se chamam Mingo, Sam e o Sr. Peppercorn. Tem até uma cena que a tia pega a garotinha conversando com seus amigos imaginários que vivem escondidos embaixo do sofá. E a cena toda é quase como um momento traumático para a criança, com a tia dizendo que aqueles amigos não existem, né? Ela até meio que tenta mexer com um pau de vassoura ali embaixo do sofá, e a Eva diz que a tia tá machucando seus amigos, né? E que a tia foi responsável por fazer os amigos irem embora. Certo dia, quando o capitão retorna de uma de suas viagens, ele traz como presente para sua neta Eva uma boneca negra. E logo a Eva já chama ela de Numa, né? Diz que ela sabia que a Numa estava para chegar, como bem avisado pelos seus amigos, né? Que a tia acha que são imaginários. A partir desse momento, a Eva e a boneca, que se chama Numa, se tornam amigas inseparáveis. E um dia, a tia Nell ouve a Eva conversando com outra criança dentro do quarto. Ela claramente consegue escutar duas vozes, né? Duas crianças rindo e brincando juntas. Mas quando a tia chega no quarto, ela só encontra a sobrinha sozinha com a sua boneca. E a Eva diz que ninguém pode tirar a boneca dela, porque senão ela vai acabar indo para um lugar, né? Esse lugar imaginário que é o que dá o título ao episódio. Porque tem aí uma espécie de brincadeira que a Eva e a Numa fazem e que a Eva descreve em uma cena bem específica do episódio onde ela conversa com a Suzy. A tal brincadeira é que, às vezes, a Eva e a Numa, elas trocam de lugar. A Eva vira boneca e vai para dentro da caixa, e a Numa vira uma criança de verdade. E a Eva descreve essa brincadeira com muitos detalhes para Suzy, como se fosse uma coisa de verdade mesmo, né? Como se não fosse uma brincadeira imaginária. E a gente consegue ver pelas diversas cenas que a Suzy e a Eva compartilham nesse episódio, que as duas se dão muito bem. A tensão cresce quando a tia Nell tenta se livrar da boneca e eventos estranhos tomam conta da casa, como por exemplo o piano que começa a tocar sozinho, né? A Nell passa a desconfiar que a boneca pode ter uma certa influência sobre a casa e sobre a menina. Então ela acaba trancando a boneca dentro de uma das salas da casa numa noite que ela vai precisar sair para um compromisso. Claro que a Eva de longe ali está observando onde a tia guardou a chave, então ela pega a chave e entra nessa sala para poder pegar sua boneca de volta. E quando a tia volta para casa, ela percebe que não só a boneca desapareceu, como a sua sobrinha também. No final do episódio, a tia Nell corre desesperada pelo quintal da casa e avista uma criança brincando no meio da floresta.
ela encontra uma garotinha negra e a trata de forma muito grosseira e violenta, o que faz a garotinha ir embora daquele local. Em seguida, a Nell presta atenção na caixa da boneca que está ali no chão e se desespera ao ver que a boneca, na verdade, é a sua sobrinha Eva. A boneca tem exatamente o mesmo rosto da garotinha, e é nesse momento que ela se dá conta que tudo que a sua sobrinha falava, né, aquele mundo que ela achava que era de imaginação, na verdade era real, e que a boneca, né, a Numa, trocou de lugar com ela. Nesse episódio, o terror surge de algo que não pode ser explicado, e claro, tem todo o subtexto presente ali nas relações entre os personagens, já que a questão racial nunca é tratada de forma explícita no roteiro, mas se mostra presente nas entrelinhas desde a primeira cena. A forma como a tia trata, né, o casal, a Suzy e o Jesse, jamais respeitando ou se preocupando de fato com eles, e também o desprezo e violência com que ela trata a Numa no desfecho do episódio. A boneca mesmo, desde que a boneca chega na casa, a tia não gosta daquela boneca. Mesmo que o fato da boneca ser negra não é uma questão que é falada claramente no episódio, né? Ninguém toca nesse assunto, mas é algo que tem um significado muito forte ali na história. É muito desconfortável quando a gente acompanha ali na cena final a tia Nell encontrando a Numa em sua forma criança e a forma como ela trata essa criança, né, como se fosse uma coisa qualquer, o que dialoga muito com o racismo e a segregação da época nos Estados Unidos que é retratada nesse episódio. Outra questão também trabalhada nesse episódio é a inocência da infância. A Eva não tem o olhar racista da tia dela. A personagem da tia, bastante amarga e extremamente preconceituosa, né, muito racista, não consegue enxergar a ingenuidade do período da infância porque ela mesma teve uma infância muito rígida, algo que fica claro lá em uma conversa que ela tem com o capitão. O roteiro não se preocupa em deixar tudo explicado e deixa muito aberto a interpretação, principalmente o subtexto da questão racial, o que faz a gente querer revisitar esse episódio várias vezes para sempre ir reparando em coisas diferentes que acabaram ficando perdidas. Se você nunca assistiu, vale muito a pena ir atrás, tanto desse episódio como o de The Doll, da série The Night Gallery. O que une essas duas histórias não é só a presença de uma boneca misteriosa, mas sim a forma como o verdadeiro vilão da história é algo onipresente, enraizado e muito mais complexo. É a maneira como esses brinquedos surgem quando algo real e muito mais profundo está sendo ignorado ou reprimido. Seja o confronto político de The Doll, que o coronel justifica mortes e execuções como manutenção da ordem, ou a segregação nos Estados Unidos da década de 60, em especial na região sul, como retratado em Where the Woodbine Twineth, e a tia extremamente racista. A cena da pequena Numa escapando em liberdade no desfecho desse episódio, e aquele seu último olhar antes do episódio acabar, é algo que nunca mais se esquece e permanece impactante até hoje. Esse então foi nosso quarto vídeo da websérie Bonecas Macabras para celebrar agora o mês do Natal. Espero que vocês tenham curtido e acho que vai acabar virando um ritual aqui do canal, assim como o Goosebumps sempre dá as caras aqui no Filmes Encontrados em outubro para celebrar o Halloween. As Bonecas Macabras vão sempre ressurgir em dezembro para celebrar o Natal no canal. O que vocês acham? Já tenho algumas ideias aqui para um quinto episódio que pode ser que venha no Natal de 2026. Antes de finalizar, quero fazer uma dedicação especial nesse vídeo. Dedico ele para minha neném Mila, minha pincher, que se foi no começo desse mês de dezembro e deixou 15 anos de ótimas lembranças e agora bastante saudade aqui comigo. Sei que agora você tá junto com a sua mãe Melinda, correndo por aí, e eu amo vocês duas pra sempre, sempre, sempre. Um ótimo Natal para você que tá assistindo esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!